E por falar em política, o líder do PDT na Assembleia, deputado Leonardo Arruda, está criticando duramente a mensagem de aumento enviado à Assembleia Legislativa pelo governador José Agripino. Vamos entrevistá-lo para saber as razões dessas críticas. Bom dia, deputado. Tudo bem? É um prazer recebê-lo. Prazer. Bom dia, Paulo. Bom dia, Nício. Quais são as principais distorções que o senhor aponta nessa mensagem de aumento do governo? Olha, mais uma vez, Paulo, o governo usou uma estratégia de mandar exatamente esse projeto, mensagem de realinhamento na 25ª hora, exatamente para evitar as discussões. E durante todo esse período, eu acho que o doutor Manuel Pereira teve muito charme, dando a entender que estava procurando os números e lançou inicialmente uma possível dificuldade, que o aumento seria parcelado 2 vezes 59, quando nós entendíamos, desde o princípio, até para acreditar na palavra do senhor governador, na palavra do porta-voz do governo, do líder do governo e do porta-voz do governo, jornalista João Batista Machado, que o aumento teria que ser de uma só vez e pela variação do valor nominal do salário mínimo no período 1º de janeiro a 1º de maio, que foi 164,12%. Então não podia se falar noutros números. Certo. Quando nós criticávamos na Assembleia a falta de uma política salarial definida pela revogação de toda a legislação anterior, inclusive aquela que dava um aumento mensal pela variação da performance da arrecadação, e dizíamos que o governo não tinha implantado uma política salarial, que o servidor público do Rio Grande do Norte ficava à mercê do humor do governo do Estado de um modo geral, nós fomos criticados dizendo que a política salarial existia, que era da quadrimestralidade. Pois é. Isso daí não foi cumprido, até porque a antecipação depois implantada numa modificação à vida na quadrimestralidade, o governo do Estado não agiu dessa maneira. Deputado, e agora os sindicatos estão aprovando essa alternativa chegada pelo governo. Olha, exatamente. Eu acho que, mais uma vez, o governo, dentro da sua estratégia, conseguiu seus objetivos. Criou um clima de apreensão para o funcionalismo público, o calendário já fornecido, exatamente só na última sexta-feira começou a tramitar na Assembleia Legislativa, quando da entrega dos avulsos, e a própria setor de informação do governo do Estado apresentando ao funcionalismo público como se fosse uma dádiva dos céus, como se fosse o maior aumento já concedido na história do Rio Grande do Norte. Se for analisar, se o Fórum dos Servidores for analisar, qualquer servidor for examinar, ver que o que se fez durante esse período foi se criar mecanismos dentro dessa mensagem, que para mim é um vale. Até porque o que está sendo concedido agora é para ser abatido ou incorporado nos meses de junho e de julho. Não existe aumento real de um só centavo. O que se criou foi mecanismo para evitar a aplicação dos 164,12 de uma só vez, como determina a legislação e a própria palavra do governo do Estado. Deputado, de qualquer maneira, a mensagem vai ser votada essa semana. Acredito a não que sim. ser que a oposição exija o cumprimento de todas as normas regimentais, mas isso não deve acontecer. Não, nós vamos apresentar propostas, nós vamos apresentar mecanismos para que essas distorções não sejam implantadas. Vamos ver o problema do salário mínimo, que mais uma vez continua sendo utilizado o artifício do abono para complementá-lo. Vamos ver o problema do salário família, que sabe-se que o salário família, em tese, é uma complementação salarial para a mais baixa renda. Até 3 salários mínimos, é dito por toda a legislação que por cada dependente se paga 8%. Então seria, em número redondo, 165 mil cruzeiros. O governo do Estado, mesmo dentro da legalidade, se implantar os 164,12 sobre o existente, é quase nada, porque paga em torno de 20 mil cruzeiros atualmente, bem fora da realidade e o que determina toda a legislação, principalmente algumas portarias do Ministério do Trabalho. Bom, já que tudo indica que a oposição não criará dificuldades para que a votação da mensagem ocorra esta semana,
permitindo que o aumento, bom ou mal, saia dentro do calendário. Vamos falar um pouquinho de futebol, o senhor que é diretor de futebol do ABC. Bastante eclético. Como é que o senhor viu, como é que o ABC encara a perda do primeiro turno, deputado? Eu acho que com tranquilidade, já procuramos alguns reforços, recebemos 3 jogadores da Ponte Preta, esses já estão incorporados ao nosso plantel, um jogador de Santa Cruz de Recife, de expressão regional, como Sérgio China, e ontem à noite chegou a essa cidade o novo treinador do ABC, Sérgio Lopes, que está sendo apresentado agora ao elenco profissional do ABC para iniciar a arrancada para a conquista desse segundo turno e, em consequência, do próprio campeonato estadual. Bom, pelas contratações que o ABC fez, dos jogadores, inclusive desses que vieram da Ponte Preta, esses que vieram de Recife, e com o novo técnico, em comparação com o que o ABC tinha no primeiro turno, no segundo, o mais querido entra com um super time. Na estreia do ABC, no segundo turno, já vai haver a oportunidade de todos esses jogadores estrearem, deputado? Olha, exatamente. Eu acho que está sendo feito um esforço junto à federação, e aí contando também com a colaboração de Pio Marinheiro, ele está agilizando junto à CBF a documentação desses jogadores e creio que na próxima quinta-feira, contra o Atlético, eles já estarão em condições de jogo. No último ABC América, o Machadão recebeu um público razoável e companheiros da imprensa que acompanham o dia a dia do futebol consideram que os números divulgados não correspondem à realidade. Qual a avaliação que o ABC faz dessa crítica, deputado Leonardo Arruda? Eu acho correto. Se aferiu a capacidade do Castelão, há alguns anos dava 52 mil pessoas. O público divulgado como pagante naquele último jogo foi um pouco menos de 13 mil. Então, eu acho que não cabia mais 40 mil pessoas dentro daquele jogo. Esse simples fato, essa comparação já comprova isso. Realmente tem um caronismo exagerado. Eu acho que precisa se rediscutir o próprio Castelão através da FENAT, porque é muito fácil se galgar, e principalmente agora, quando se utiliza aquele canteiro de obras, também do Machadinho, está inacabado e serve para que é de fácil acesso a entrar no Castelão pelaquela área. Mas o problema é somente de caronismo, de entrada por cima do muro, etc., ou de evasão efetiva de renda? Não, isso é uma forma de evasão. Eu acho que isso tem que ser analisado. Na última partida, nós, como um acordo América e ABC, colocamos uma fiscalização e conseguimos evitar também muito. Me diga uma coisa, agora deixando o futebol para a gente voltar à política, que era uma pergunta que eu gostaria de fazer e ia me passando pelo sentido. O senador Lavoisier Mais esteve em Mossoró e aconselhou o prefeito de Juiz Rosado a se filiar ao PSDB. Como é que o senhor encara o presidente de um partido sugerindo a um companheiro de partido que se filie a uma outra agremiação? Olha, eu desconheço esse fato, foi noticiado, não tive a oportunidade de ouvir por Dr. Lavoisier essa informação. Talvez tenha havido uma distorção do seu pensamento, uma conversa sem maiores objetivos. É porque a informação foi dada, inclusive aqui no Jornal do Estado, pelo deputado Mário Rosado. Ele teria recebido esse apelo do senador Lavoisier. Não, desconheço, inclusive a nível partidário, não foi nada discutido. Como é que o senhor vê essa movimentação das principais lideranças políticas do Estado discutindo a possibilidade de um novo acordão político no Estado? Olha, eu acho que a posição do PDT é bastante clara. O PDT entende que política se faz com afinidades. A nossa afinidade, até por sermos oposição ao governo do Estado, de termos participado juntos de uma campanha de prefeito de Natal e na maioria dos municípios do Rio Grande do Norte, a nossa afinidade é com o PMDB, como oposição. No momento próprio, vamos procurar essas afinidades e vamos ver as possibilidades eleitorais. Isso não quer dizer que o PDT seja caudatário de qualquer partido. Tendo a sua independência, vai procurar essas afinidades. O que eu sinto é que todo o embrião, todo o pensamento de paz pública, de acordão, tem um objetivo: fazer o atual governador José Agripino senador da República. Eu acho que, pelo menos, mesmo com antecedência muito grande, as linhas oposicionistas do Rio Grande do Norte, que tem uma candidatura bastante forte, como a de Garibaldi Filho, estão definidas. Ok.
Muito obrigado, deputado Leonardo Arruda, obrigado pela sua entrevista.